Meu nome é Ma... Oi, pessoal. Meu nome é Matheus. Sou professor aqui da UFSB e eu trouxe um assunto interessante para conversar com vocês hoje. Olha só, quando a gente fala de proteína, a gente fala sempre em perfil de aminoácidos. Mas uma coisa que a gente deve sempre considerar e que é pouco comentado é a porcentagem de nitrogênio nesses aminoácidos, né? Então vejam aqui, ó, 19% da lisina é de nitrogênio, metionina 9,39, treonina 11,76. Então tem uma variação, veja treonina aqui, ó, 32%, histidina 27%. Né? Então, será que a gente precisa ter então algum cálculo, algum ajuste nutricional na formulação de ração que considere esses efeitos, né? Então, as tabelas brasileiras, né, de 2017, traz uns dados interessantes sobre essas questões, né? Então, se eu considero aí a proporção de nitrogênio nesses aminoácidos, eu consigo então calcular a exigência do animal e a relação nitrogênio essencial, nitrogênio total, tá? Isso é importante porque aqueles aminoácidos não essenciais, eles são sintetizados por essa parte de nitrogênio. E tem uma questão importante também, é que quando você suplementa os aminoácidos na ração, seja por meio de proteína ou em excesso em algum aminoácido, por exemplo, lembrar sempre que cada nitrogênio vai ter um impacto metabólico importante, né? 6 mol de ATP para cada nitrogênio desse do aminoácido. Então, se você tem um excesso de aminoácidos, você vai ter um impacto fisiológico importante e saber a relação de nitrogênio nesses aminoácidos também é interessante. Então, como é que a gente faz então para calcular? Então, a gente tem lá as recomendações tanto de proteína bruta quanto proteína digestível, né? A relação, aí você pode fazer tanto com aminoácido total, se você utilizar proteína bruta, quanto com aminoácido digestível. E aí você utiliza a exigência de proteína digestível. Então, quanto que tem de aminoácido total aqui, né? Quanto que tem de aminoácido total? Então, por exemplo, a exigência aqui, essa exigência é de galinhas poedeiras com peso de 1,4 kg, na página 320 das tabelas de 2017, né? A tabela 2,45. Então, a exigência de proteína digestível é 14,53, tá? A exigência de nitrogênio total é esse valor dividido por 6,25, tá? Que é o teor de nitrogênio aí naquela proteína, aquela regra, aquela constante, né? Então, quanto que é então a exigência do nitrogênio essencial? Se o total é pegar o valor da proteína digestível e dividir por 6,25, quanto que fica o valor da exigência de nitrogênio essencial? Então, o que é que eu faço? É o somatório dos aminoácidos que eu tenho na minha ração. Então, assim, ó, quanto que eu tenho de lisina na ração? Eu preciso que minha ração tenha, baseado nessas exigências nutricionais recomendadas aqui, 0,807%. Que esse aminoácido tem 19% de proteína bruta. Então, de nitrogênio essencial da lisina vem aí 0,155. Se eu faço essas contas para os demais aminoácidos, eu somo tudo isso, eu vou ter esse valor aqui, que é a exigência de nitrogênio essencial. Se eu faço a relação entre esse valor da exigência de nitrogênio essencial pela exigência de nitrogênio total e multiplico por 100, eu vou ter aí a relação nitrogênio essencial, nitrogênio total, tá, pessoal? Então, esse valor é importante porque, fazendo uma simulação agora da formulação de ração, o que é que a gente vai ter? Ó? Aqui a gente fez uma formulação de ração, uma dieta padrão, que baseada na exigência, a gente tem lá aquela relação de 44, né, de nitrogênio essencial, nitrogênio total em 44. Como que eu chego para fazer essa relação, para chegar nisso? Então, se eu faço uma formulação, por exemplo, com apenas metionina, a minha relação não é nitrogênio essencial, nitrogênio total é de 53,9.
tá? Veja aqui, ó, só tem o uso de DL-metionina. Quando eu coloco, deixo livre a lisina, né, na formulação, mesmo assim ela não entrou, só fez um ajuste na formulação, essa relação passou para 53,6, tá? Mas vejam aqui que certos aminoácidos estão em deficiência, como por exemplo a treonina e a valine. Quando eu faço esses ajustes, e aí eu coloco aí a treonina, entra a treonina nessa formulação de ração, veja que a relação nitrogênio essencial, nitrogênio total passou para 53,4. Então, como é que eu faço para chegar nessa relação que as tabelas recomendam? Eu tenho que suplementar, então, mais aminoácidos na ração. Porque dietas com níveis, com pouca suplementação de aminoácidos, essa relação é sempre maior. Para eu chegar nessa relação nitrogênio essencial, nitrogênio total em 44, no caso para galinhas poedeiras, eu preciso suplementar bastante aminoácidos. Então vamos ver o que acontece. Veja que aqui, ó, nessa ração aqui está 44,6 e nessa ração a gente tem suplementação aqui, ó, a gente tem suplementação de metionina, de lisina, treonina, triptofano, valina, leucina, tá? Quase chegou aí em arginina. Então, até que ponto, né? O que é que a gente precisa então considerar na hora de formular nossas rações, tá, pessoal? É muito importante que consideremos aí tanto proteína quanto aminoácidos, essa relação nitrogênio essencial, nitrogênio total, que é o que? Eu preciso sempre ter essa noção, porque qualquer impacto, isso vale para todos os animais, tá? O impacto desse não ajuste, né, vamos dizer assim, vai fazer com que eu tenha, por exemplo, se for com peixe, camarões, né, eu vou ter maior excreção de nitrogênio, que vai aumentar a contaminação ali daquelas águas. Então, compostos nitrogenados vão aumentar. Se for com frango, eu vou ter ali maior produção de amônia na cama de frango, vou ter naturalmente problemas de pata, problema de peito, etc., problema de carcaça. Então, pessoal, ficar sempre atento a isso, que é um fator também a ser considerado na nossa formulação de ração. Ok? Então, fica atento e acompanhe aqui nossas dicas de formulação no canal. Um abraço.